Muito bom dia. Taxas de suicídio entre pessoas na condição autista são 3 vezes maior do que quando em comparação à população que não está na condição autista. Esse número ele é muito alarmante, muito preocupante e nos faz refletir sobre a necessidade de uma consciência e de um olhar mais apropriado para pessoas na condição autista. Especificamente eu falo das pessoas com diagnóstico tardio. Por quê? Porque esta taxa, este número de suicídio está relacionado a pessoas adultas ou adolescentes que estão no diagnóstico tardio. Segundo fator, estamos falando de uma estatística muito significativa de pessoas na condição autista com linguagem preservada e com inteligência preservada. Os chamados cientificamente indivíduos na condição autista de nível de suporte 1 ou 2. O que nós temos que compreender? O que leva, qual é a razão que faz com que esse indivíduo busque uma tentativa e efetivamente um suicídio? A primeira razão, que é um grande alicerce, é a falta do diagnóstico, a falta de um tratamento adequado e a falta de um cuidado, de um acolhimento às pessoas dentro da condição autista. Isso é um pilar base para todo esse processo, tá? Segundo fator é uma consequência do primeiro. Quando as pessoas não têm acesso ao diagnóstico e ao tratamento, com o passar dos anos, naturalmente existe o desdobramento de comorbidades ou de diagnósticos associados. E eu não falo de uma comorbidade dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento como TDAH. Eu estou falando de comorbidades relacionadas a quadros neuropsiquiátricos, relacionados à árvore diagnóstica dos transtornos da ansiedade, dos transtornos do humor, dos transtornos psicóticos, dos transtornos da personalidade, que vão desencadeando sintomatologias e, associada à condição autista, essa sintomatologia vai agravando profundamente a qualidade de vida, o bem-estar do indivíduo, fazendo com que a sensação do não pertencimento e da angústia se prolifere, se intensifique muito, levando à questão do suicídio. O terceiro fator é uma percepção, uma autopercepção e um sentimento que o indivíduo tem de ser excluído, de ser colocado à margem, marginalizado do contexto social. E esse processo, ele acontece na pequena célula social que está dentro da família. Isso acontece na escola, isso acontece no trabalho, isso acontece na fila preferencial, em que muitas vezes, e nós escutamos isso repetidamente em vários grupos de apoio a pessoas na condição autista, ouvimos na mídia, que indivíduos são achincalhados, desqualificados, inclusive agredidos por estarem a buscar o exercício do seu direito. Essa situação gera um quarto fator que potencializa esse risco de suicídio. Pessoas na condição autista, inclusive nível de suporte 1, apresentam uma dificuldade importante de compreender. Duas compreensões. Primeiro, compreender as suas características, o porquê que reage de uma determinada forma, e compreender aquilo que o outro também faz e aquilo que o outro age, bem como as palavras, aquilo que é dito para o indivíduo. E esta não compreensão dificulta uma capacidade de consciência sobre o processo, um recolhimento, uma crise interna,
uma sensação absoluta de não pertencimento e, consequentemente, isso pode levar a um pensamento suicida. O fato do indivíduo estar na condição autista e apresentar habilidades que não facilitem a sua aproximação no contexto social, profissional, acadêmico, não significa que não exista o desejo desse indivíduo de ter uma participação ativa dentro do contexto social. Quando esse indivíduo ele começa, com o passar do tempo, perceber que ele não dá conta de estudar, que ele não consegue trabalho, que ele não consegue se manter no trabalho, que ele tem dificuldade para situações aleatórias do dia a dia, como supermercado, farmácia, ir no centro da cidade, ele vai se sentindo impotente, incapaz, e ele passa por um processo de autodesqualificação que também pode levá-lo a uma ideação suicida. E, concluindo o vídeo de hoje, que eu acho que junto com a falta do diagnóstico e do tratamento adequado, é o segundo grande alicerce que motiva toda essa conduta nada saudável e de altíssimo risco, que é o suicídio. As pessoas na condição autista, especificamente adultos e adolescentes, são massacrados pela sociedade. São desqualificados, são achincalhados, são colocados de lado, são marginalizados e são punidos filosoficamente por estarem numa condição autista. Isso gera uma sensação absoluta de vazio, gera uma sensação absoluta de menos-valia, em que eu não tenho valor dentro desse contexto. E eu passo, então, a pensar numa coisa que pode ser a única solução. Ok? Gostaria muito da sua opinião. Vamos colaborar aí com o nosso vídeo, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês. Lembrando, semana que vem, vamos anunciar os 4 selecionados para avaliação neuropsicológica gratuita que nós estamos promovendo no canal do TikTok, tá bom? Um abraço.